Muito bem, vamos fazer agora a aula 8 do curso. Vamos terminar hoje o capítulo 2 sobre anéis. Hoje a gente vai fazer 3 coisas. Vamos falar um pouco de homomorfismos de anéis. Depois vamos definir anéis quocientes. E por último vamos construir corpos de frações de domínios. Começando com a definição de homomorfismo de anéis. Uma função f de A em B, A e B sendo anéis, é um homomorfismo de anéis quando ela leva o 1 no 1, leva a soma na soma e o produto no produto. Então, ela levar a soma na soma é o que a gente tem como definição de homomorfismo de grupos. Então, F nessas condições aqui é um homomorfismo de grupos aditivos. E mais ainda tem que levar o produto no produto e tem que levar o 1 no 1. Muito bem. Agora, como isso aqui é um homomorfismo de grupos, com a adição, então você vai ter como consequência em particular que o zero vai no zero. Né? A gente provou isso na parte de grupos, que o homomorfismo de grupos sempre leva o neutro no neutro. Então aqui você pode provar também do mesmo jeito ou usar o que a gente já fez. Mas isso aqui a gente tem que exigir. Né? Não dá para você provar que o f de 1 vai no 1 a partir dessas duas aqui, porque o A e o B não são grupos com a multiplicação. Né? Então essa propriedade 2 não implica que o 1 vai no 1. Você tem que colocar essa condição a mais. Um exemplo aqui de homomorfismo de anéis. Eu fiz um homomorfismo do anel A das funções contínuas no intervalo 0, 1 nos números reais, que leva cada função no valor dela no meio. Isso aqui vai ser um homomorfismo de anéis, porque a soma de funções aqui vai a f mais g vai na f mais g aplicada em meio, que é a f aplicada em meio mais a g aplicada em meio, a multiplicação similar. E o 1 aqui, quem faz o papel do 1 é a função constante igual a 1. E ela vai no 1, né, no 1 dos números reais, que é o neutro da multiplicação dos reais. Então esse aqui de fato é um homomorfismo de anéis. Um outro exemplo, eu considerei aqui dois anéis, o anel das funções contínuas no intervalo 0, 1, das funções contínuas no intervalo 0, meio. E eu montei duas aplicações. A restrição, que pega cada função e restringe a um intervalo menor, e a extensão. Eu fiz aqui uma extensão. Essa extensão pega uma função f definida no intervalo pequeno, 0, meio, e estende ela a uma função g definida no intervalo 0, 1, dada da seguinte modo. A g restrita ao intervalo 0, meio igual a f, e do meio para lá ela é o valor do f do meio. Né? Então você tem uma f que vale aqui até o meio, né, alguma coisa, e daqui a um instante ela é constante. Essa função vai ser contínua. Né? Se você prolongou usando o valor do meio, é que ela vai ser contínua. Então, de fato, g é uma função contínua definida dessa maneira. Você sempre consegue estender uma função continuamente, na verdade até ser infinito. Então, isso aqui é um caso de homomorfismo de anéis. Os dois são homomorfismos de anéis. Agora a gente define o núcleo de um homomorfismo. Ele vai ser definido como conjunto, da mesma modo que a gente define o núcleo de homomorfismo de grupos, como sendo a pré-imagem do zero. São os elementos que vão no zero. Então isso aqui em particular é também o núcleo de f como homomorfismo de grupos, entre os grupos aditivos A e B. Então tudo que a gente viu para trás sobre núcleo vale para esse núcleo novo aqui. Em particular, o f vai ser injetor se somente se o núcleo é trivial. E a gente mostra também que esse núcleo é sempre um ideal. Fica aí de exercício para vocês verificarem. A gente define o que é um isomorfismo de anéis da maneira natural, né? Que é você exigir que tenha
um homomorfismo na outra direção, que é inversa como aplicação do f. Então, um inverso para o f é um g. Se o f vai de A em B, o g vai de B em A, e f bola g é identidade, e g bola f é identidade também. E a gente quer que o g seja homomorfismo. Então, f vai ser um isomorfismo de anéis quando existe um homomorfismo inverso. E se f for de A em A, a gente vai dizer que é um automorfismo do anel A. Vamos voltar aqui atrás e ver o núcleo desses homomorfismos que eu discuti antes. Aqui, no primeiro exemplo, o núcleo vai ser as funções que vão no zero, pela φ. As funções que vão no zero pela φ são aquelas funções contínuas no intervalo 0, 1, tais que f de meio é igual a zero. Então é exatamente isso que é o núcleo nesse exemplo, as funções que se anulam no ponto meio. Nesse outro exemplo, o núcleo da φ vão ser as funções que restritas ao intervalo 0,5 são identicamente nulas. Então são funções que até o meio elas valem zero, e depois elas têm algum valor aí contínuo. E no caso da psi, eu preciso que a função seja zero aqui na chegada. Então, f de x tem que ser zero para qualquer x, entre 0 e meio. E isso vai garantir que ela continua sendo zero depois, porque f de meio vai ser zero, então vai dar zero depois. Então, aqui, o núcleo vai ser só a função nula. Essa psi é injetora. Essa psi é injetora. Aqui o núcleo é só a função nula. Na φ não, na φ tem várias funções que não estão no núcleo, aquelas funções não nulas que estão no núcleo. Pega uma função que é zero até o meio e depois ela tem algum outro valor. Então, essa aqui não é injetora. Por outro lado, a φ é sobrejetora, porque cada função no intervalo 0,5 tem uma extensão diferente, Você pode estender de várias maneiras, na verdade. E a psi, por outro lado, ela não é sobrejetora, porque não é toda função contínua no intervalo 0, 1 que é constante do meio para lá. Então, a φ é sobrejetora, mas não injetora, e a psi, por outro lado, é injetora, mas não sobrejetora. Muito bem. Você pode fazer a composta das duas, nas duas direções, você vai verificar que em uma direção a composta é identidade, mas na outra direção ela não é. Eu acredito que não vai ser. Fica aí de exercício para você calcular as compostas e ver o que dá. Muito bem. Na segunda parte aqui, a gente vai definir o que é um anel quociente por um ideal. Então aqui o contexto, eu vou fazer um anel comutativo. O livro faz para um anel qualquer, mas vai dar na mesma. Eu vou usar um anel comutativo para simplificar a escrita. Então R vai ser um anel comutativo e M um ideal. Eu vou dizer que x é congruo a y, módulo M, quando x menos y está em M. E a gente vai escrever isso aqui, x congruo a y, módulo M. Então, isso aqui você mostra que é uma relação de equivalência. Fica aí de exercício para vocês provarem que isso aqui é uma relação de equivalência. E além disso, se o x é congruo a y, então x é congruo a yz. E aqui o z está em R também, tá? Não escrevi, O z está em R. Se x é congruo a y e x' é congruo a y', então x mais x' é congruo a y mais y', e x' é congruo a y, y'. Então essa prova aqui é simples, fica aí de exercício para vocês, eu vou fazer embaixo os outros teoremas mais complicados. Então façam isso aqui para treinar a escrita. De qualquer modo, fica claro que essa relação aqui é uma relação que vai ser conveniente para a gente, porque ela, além de ser uma relação de equivalência, ela é compatível com a multiplicação e com o produto, em algum sentido. Essa relação de congruência módulo 1 ideal.
A gente vai denotar por x barra a classe de um elemento módulo 1 ideal, de acordo com aquela relação de equivalência. Essa relação de equivalência, essa classe de congruência, é a mesma coisa da classe lateral dos grupos que a gente viu na outra parte, na parte de grupos. Na notação aditiva é x mais m e na notação multiplicativa é xm. Porque aqui o R é um grupo abeliano com a soma. Se você for ver aqui, a única coisa que eu usei foi a subtração. Você vê que isso aqui vai coincidir com a classe lateral do x módulo UM. Então, tudo que a gente viu lá para a classe lateral vai funcionar bem aqui. Lembra que aqui a operação é a soma, né? Nesse caso da classe de congruência. Aí a gente vai definir o conjunto quociente do R por M, chamado de R barra, é o conjunto das classes laterais, né? É o conjunto do x barra com x em R. Como você define o conjunto quociente de qualquer conjunto por uma relação de equivalência. E a gente define uma adição e uma multiplicação em R barra, desse modo. Você soma, para somar duas classes, você soma os representantes e pega a classe. Para multiplicar duas classes, você multiplica os representantes e pega a classe. Isso aqui vai ser um grupo abeliano com a soma, porque o R é um grupo abeliano com a soma. Isso vem lá da parte de grupos. Mas também essa segunda operação também vai ter as propriedades que a gente espera de uma multiplicação em um anel. Isso aqui vai ser mais. O que eu estou querendo dizer é que esse conjunto R barra, com essas duas operações, ele vai ser um anel. A gente vai chamar de anel quociente de R por M. E a gente vai poder montar essa aplicação que vai de R em R barra, que leva cada x na sua classe de equivalência. E isso aqui vai ser um homomorfismo de anéis. R é um anel, qual a gente começou, e R sobre M, o anel quociente é um anel também. Isso aqui vai ser um homomorfismo de anéis, vai ser sobrejetor, e o núcleo dele vai ser M. O núcleo vai ser M. Vamos ver aqui. Eu não vou fazer essa prova aqui, mas é simples, né? Vamos ver. Para ver que ele é um homomorfismo, você tem que fazer uma continha aí, né? Mas vai sair basicamente da definição da operação aqui. Que ele é sobrejetor, é claro, porque a definição do quociente R por M é o conjunto dos x barra com x em R. Então, claramente, ele é sobrejetor. E o núcleo é M porque x barra é zero, se somente se x barra é igual a zero barra, né? Aqui, se somente se essa classe é a classe do zero. Isso quer dizer que x menos zero está em M. Isso quer dizer que x está em M. Então, o cara está no núcleo se somente se está em M. Isso mostra que o núcleo é M. Com isso, a gente tem esse teorema, que também é chamado de teorema dos homomorfismos, que essencialmente diz que o quociente de um anel pelo núcleo de um homomorfismo é isomorfo à imagem. O quociente de um anel pelo núcleo do homomorfismo é isomorfo à imagem. Mais precisamente, se eu tiver um homomorfismo de anéis F de R em S, com núcleo M, então a aplicação F barra do R por M em F de R, que leva cada classe em F, a classe de X em F de X, isso aqui vai ser um isomorfismo. A maneira que você pode pensar nisso aqui é em termos de diagramas. Você tem um homomorfismo de R para S e você tem o quociente, R por M. E você tem uma aplicação sobrejetora aqui do R no quociente, que a gente viu ali em cima. Isso aqui está dizendo que essa aplicação fatora aqui pelo homomorfismo canônico, né? Então essa aqui é a F, essa aqui é a π, o homomorfismo canônico, e essa aqui vai ser o F barra. E se eu restringir a imagem, que é a imagem de F, isso aqui é um isomorfismo. Essa aqui é sobrejetora e essa aqui vai ser injetora. Isso aqui vai ser um isomorfismo.
Muito bem, vamos ver o esboço da prova aqui, pelo menos. Primeiro eu tenho que provar que isso aqui está bem definido, né? Porque eu estou olhando para a classe, né? Então, se eu pegar dois caras que representam a mesma classe, eu tenho que mostrar que a imagem vai dar a mesma. Se eles representam a mesma classe, é porque a diferença está no M, e ele é o núcleo. Agora eu faço aqui a continha, f de x menos f de y vai dar f de x menos y, porque f é um homomorfismo. Isso é zero, portanto f de x igual a f de y. Então eu comecei com x barra igual a y barra e mostrei que f de x igual a f de y, né? Então isso mostra que a f barra está bem definida. Agora, que ele é um homomorfismo de anéis vem do fato de f ser um homomorfismo de anéis, né? Porque o que eu tenho que fazer? Tem que fazer f barra, que não vai valer a pena escrever. Eu tenho que fazer f barra de x barra mais y barra. E isso aí vai ser f barra de x mais y barra. Então é f de x mais y, f de x mais y, f de x mais f de y. Isso é f barra de x barra mais f barra de y barra. Então isso aqui é um homomorfismo de anéis. E ela é sobrejetora, porque cada cara aqui na imagem é f de x para algum x. Então claramente ela é sobrejetora. E para ver que ela é injetora, eu pego dois caras com a mesma imagem, né? X barra e y barra com a mesma imagem. Então f de x igual a f de y. Portanto, x menos y está no núcleo, mas o núcleo é m. Então, x menos y está em m. Isso é a mesma coisa que dizer que o x barra é igual a y barra. Então, eu comecei com f barra, x barra igual a f barra de y barra e cheguei em x barra igual a y barra. Portanto, f barra é injetora. Isso aí mostra que f barra de fato é um isomorfismo de anéis. Muito bem. Um exemplo aqui desse quociente é o que a gente já trabalhou algumas vezes, que é o anel dos inteiros quocientado pelo ideal nz, né, dos múltiplos de n. Isso aqui vai ser o anel Zn, que a gente já está acostumado. Então, esse aqui é um exemplo mais simples de anel quociente. Agora, só uma observaçãozinha com respeito à característica. A seguinte. Considera um anel diferente de zero e considera o único homomorfismo dos inteiros em R. Só tem um, porque só tem um homomorfismo de anéis aqui, porque o que acontece? O 1 tem que ir no 1, né, para satisfazer a definição de homomorfismo de anéis. Mas o 1 é o gerador dos inteiros como grupo abeliano. Então aqui o f de n vai ter que ir no n vezes f de 1. Né? O 1 já determina o valor do resto. Então só tem um homomorfismo dos inteiros em R. Então, ele vai levar o 1 no 1, vai levar o 2 no 1 mais 1, vai levar o 3 no 1 mais 1 mais 1, etc. O que acontece? O núcleo de f é um ideal dos inteiros. E a gente viu que todos os ideais dos inteiros são dessa forma, múltiplo de algum inteiro. Como o R não é o zero, esse n não pode ser 1. Porque se o n for 1, quer dizer que o núcleo é todos os inteiros. Não é o caso, porque o 1 vai no 1, o 1 não vai no 0. E o 1 é diferente do 0. Então esse n não é 1. E agora a gente tem esse teorema aqui que a gente acabou de provar, dizendo que o quociente do R pelo núcleo é isomorfo à imagem. Então, o que acontece? O quociente de z por nz, que é o quociente de z pelo núcleo, é isomorfo à imagem. Então, f de R é isomorfo a esse quociente. Então, tem esse quociente dentro do R. Esse aqui é isomorfo a f de R. Ele vai ser um subanel de R. Então, a gente diz que o R contém um quociente desse. Contém. Isso vai implicar que o nx é zero para qualquer x em R. Porque o n vezes 1 é zero para qualquer... O n vezes 1 é zero. Porque se eu somar
O 1 com ele mesmo n vezes aqui vai dar 0, então a mesma coisa acontece no R, porque esse cara está aqui dentro do R. Então isso aqui acontece dentro do R. Do mesmo jeito que acontece lá no Z sobre NZ. Então, para todo anel acontece isso para algum N. E a gente vai dizer que o R tem característica N quando nx é 0 para qualquer x em R. A gente vai dizer que a característica de R é N quando N é o menor cara que faz isso aqui acontecer. Por exemplo, a característica do Z4 é 4. Porque no Z4 só tem 4 elementos, mas para qualquer um deles, se eu somar ele com ele mesmo 4 vezes, vai dar 0. Então isso aqui é a característica de um anel. Aí você mostra que quando o anel é um domínio, a característica dele ou é 0 ou é um número primo. Um exemplo de característica 0 é os inteiros, e que a característica é um número primo é o ZP com P, o número primo. Então a gente já viu exemplo desses dois casos aqui. Muito bem. Antes de falar de corpo de fração, eu vou provar aqui um resultado que é muito importante sobre ideais, talvez o mais importante sobre ideais. Para isso eu vou lembrar aqui o que é um ideal primo, o que é um ideal maximal. Um ideal é primo quando um produto nele implica que algum dos fatores está nele. E um ideal é maximal quando entre ele e o anel inteiro não tem mais nenhum. Ele já é o máximo de um ideal aqui, não cabe mais outro ideal entre ele e o anel inteiro. Ok. Então vale o seguinte. Primeiro, todo ideal maximal é primo. Segundo, se M é um ideal primo, então o quociente é um domínio e vice-versa. E se M é um ideal maximal, então o quociente é um corpo e vice-versa. E eu vou provar o 2 e o 3. Daí vai decorrer o 1, porque se eu tenho um ideal maximal, o quociente é um corpo, e todo corpo é um domínio. Se o quociente é um domínio, o ideal é primo. Então o 1 vai sair do 2 e do 3 e do fato de que todo corpo é um domínio. Então vamos provar agora o 2 e o 3. Eu quero provar que um ideal é primo se somente se o quociente é domínio. E quero provar que um ideal é maximal se somente se o quociente é um corpo. Vamos começar provando o item 2. Então, eu vou começar com o ideal primo e vou provar que o quociente é um domínio. Para provar que o quociente é um domínio, eu pego um produto que é 0 lá, né? X barra vezes Y barra é igual a 0. E eu vou mostrar que um dos dois é 0. É isso que é um domínio. Quando um produto é 0, algum dos dois é 0. Então, suponho que o primeiro não é 0, eu vou mostrar que o outro é 0. Agora, como esse produto é 0, então a classe do produto é 0, a classe do produto XY, então o XY está em M. Né? Os caras de M são exatamente aqueles da classe do 0. Então, se eu tenho um cara com a classe 0, ele está em M. E se o x barra não é 0, é porque ele não está em M. Então, o XY está em M e o X não está. Mas o M é um ideal primo. Então, o Y está em M. Portanto, o Y barra é 0, que é o que eu queria provar. Isso aqui prova a ida. A volta é basicamente reescrever isso aqui na outra direção. Então, eu começo com XY em R, tal que o produto está em M, suponho que um deles não está. Eu quero provar que o outro está em M. Como o X não está em M, a classe dele não é 0. E como o produto está em M, a classe do produto é 0. Como a classe do produto é 0 e a classe do X não é 0, e o quociente é um domínio, então a classe do segundo aqui, do Y, é 0. E, portanto, ele está em M. Isso aqui prova que o M é um ideal primo. Agora eu quero provar o 3, né? Provar que o M é maximal se somente se o quociente é um corpo. Muito bem. A ida, eu vou supor que o M é maximal e vou mostrar que o quociente é um corpo. Para isso eu vou pegar um cara que não é 0 aqui
no quociente. Então, essa é a construção. Eu vou pegar um cara que não é zero. Porque se o m é maximal, quer dizer que ele não é tudo, né? Ele está contido estritamente no R. Então tem um elemento fora do zero, né? Um cara que não é zero. Se o m não é tudo, esse quociente não é zero e eu tenho um cara diferente de zero. Agora, como esse cara tem classe diferente de zero, o x não está em m. Então pega o ideal gerado por x e soma no m. Faz uma soma de ideais. Isso vai dar um ideal estritamente maior do que o m. Porque isso aqui é um ideal e ele contém o m. E não é igual porque o x está nesse ideal i, mas não está no m. Mas a minha hipótese é de que o m é maximal. Esse i é um ideal estritamente maior do que o m. Portanto, o i é igual a r. Em particular, o 1 está em i. Como o 1 está em i, quer dizer que o 1 está nessa soma de ideais. O 1 é um cara de m mais um múltiplo de x. Então, 1 é igual a m mais xy para algum m em m e algum y em r. E eu vou pegar as classes disso aqui agora. A classe do 1, então, é igual à classe do m, que é 0, porque o m está em m. Então, a classe do 1 é 0 mais a classe do xy. Portanto, o x é invertível. Né? O x barra é invertível, melhor dizendo. Porque x barra vezes y barra é 1 barra. Isso é a definição de ser invertível. Então, eu peguei um cara diferente de zero no quociente e mostrei que ele é invertível. Isso é exatamente a definição de corpo. Pegar um cara diferente de zero e mostrar que ele é invertível. Para a última parte, eu tenho como hipótese que o quociente é um corpo e vou mostrar que o m é maximal. Agora, para isso, eu vou supor que tem um ideal que contém o m estritamente. Como ele contém o m estritamente, tem algum cara fora do m, nesse ideal i. Então, esse cara tem uma classe diferente de zero no quociente, porque ele não está em m. E a minha hipótese é de que o m, R sobre m é um corpo. Então, tem um cara diferente de zero em um corpo. Portanto, ele é invertível. Né? Então, tem um y em R, tal que x barra vezes y barra é 1, ou 1 barra. Isso quer dizer que xy menos 1 está em m. Está no m, né? Porque tem a xy menos 1 tem a classe 0. Então, xy menos 1 é um mzinho de m. Agora, tanto o x quanto o m estão em i. Né? Eu peguei o x em i e o m está em m, que está em i. Então, o x e o m estão em i, então vai implicar que o 1 está em i também. Mas se o 1 está em i, o i é o ideal todo, né? É o anel inteiro. Porque um ideal que tem o 1, ele tem tudo. Portanto, eu peguei um ideal que contém estritamente o m e mostrei que ele tem que ser tudo. Isso prova que o m é maximal. Muito bem. Na parte final, a gente vai construir o corpo de frações de um domínio. Então, vamos começar com o domínio. E vamos fazer a seguinte construção. Vamos pegar pares de elementos em R. Então, AB e CD. E eu vou dizer que eles são equivalentes quando AD é igual a BC. Aqui, nem o B nem o D podem ser zero. Então, mais precisamente, eu estou pegando um par ordenado AB em R, cartesiano R menos 0. A minha ideia para fazer isso aqui é porque no final, esse AB vai corresponder à fração A sobre B. E o CD vai corresponder à fração C sobre D. A gente faz isso para imitar a construção dos racionais. A gente estende a construção dos racionais. Então, a ideia dessa igualdade é essa, porque eu vou querer que essas duas frações sejam a mesma, representem o mesmo elemento. E aqui a gente entende essas duas frações como iguais quando AD é igual a BC. Então, por isso que tem essa igualdade aqui que veio aparentemente do nada. Mas ela é inspirada aqui nas frações. Mas, do ponto de vista formal aqui, lógico, a minha definição é essa. Eu tenho
AB em R cartesiano R-0 e CD lá também. Eu vou dizer que eles são equivalentes quando acontece isso aqui. Eu vou mostrar que isso é uma relação de equivalência. Muito bem. Primeiro, se você parar para olhar, você vai ver que ela é reflexiva e simétrica. Isso é simples. Vamos ver que ela é transitiva também. Então, para ver que ela é transitiva, eu vou pegar 3 pares. Vou pegar o primeiro relacionado com o segundo e o segundo relacionado com o terceiro. Então, eu tenho essas igualdades aqui, AD igual a BC, que é a definição, e como o segundo está relacionado com o terceiro, CF igual a ADE. Eu quero provar que o primeiro está relacionado com o terceiro. Então, AF igual a BE, é o que eu quero. Aí a gente faz um truque aqui com uma continha para mostrar isso. Eu multiplico por D, isso aqui que eu quero, AF menos BE igual a 0. Aí abro a conta e somo e subtraio alguma coisa aqui para aparecer o AD menos BC e CF menos DE. Vai dar essa continha aqui e vai dar 0. Agora eu tenho D vezes AF menos BE igual a 0 e o D não é 0, porque o D está na segunda coordenada. Como R é um domínio, esse produto ser igual a 0 e o primeiro diferente de 0 implica que o segundo é igual a 0. Então, AF menos BE é 0, que é o que eu queria mostrar. Isso mostra que essa operação de fato é uma relação de equivalência. Essa relação é de fato uma relação de equivalência. Então, eu posso considerar o conjunto quociente. Conjunto quociente de R cartesiano R-0 por essa relação de equivalência. E a gente vai denotar essa classe de equivalência por A sobre B. Nota que esse quociente aqui não é um quociente no mesmo sentido do que a gente acabou de ver antes, o quociente por um ideal. Primeiro porque, em geral, esse R cartesiano R-0 não é nem um anel. E segundo, que aqui lá eu estava fazendo um quociente por um conjunto. Você podia interpretar como um quociente por uma relação de equivalência também. Mas aqui não tem como você interpretar um quociente sobre um conjunto. É um quociente por uma relação de equivalência realmente. Por esta relação de equivalência. Então a gente tem um conjunto a partir do R cartesiano R-0. A gente tem o R cartesiano R-0 bar. E nele a gente define duas operações, a soma e o produto. Dessa maneira aqui, como a gente é acostumado a somar e multiplicar frações. A sobre B mais C sobre D é AD mais BC sobre BD, e A sobre B vezes C sobre D é AC sobre BD. Lembra que aqui a classe de equivalência do AB é denotada por A sobre B, como uma fração. Isso aqui é uma classe de equivalência, aqui é outra classe, etc. Então, para eu provar isso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar que essas operações estão bem definidas. Porque isso aqui é uma classe de equivalência, isso aqui é outra. Então, eu tenho que verificar que essa operação não depende do representante. E depois a gente tem que verificar aí os axiomas de anel e de corpo. Então, o que eu estou dizendo é que o conjunto quociente do R cartesiano R-0 por aquela relação de equivalência, com essas duas operações não só um anel, mas um corpo. Muito bem, então primeiro eu vou provar que elas estão bem definidas. Para isso eu pego dois pares, A sobre B, C sobre D, e A' sobre B', C' sobre D'. Esses dois primeiros iguais, os outros também iguais. Eu vou mostrar que se eu fizer a conta com A, B e CD, é a mesma coisa do que se eu fizer a conta com A' sobre B', C' sobre D'. É isso que está escrito aqui. É isso que a gente tem que provar. Para provar isso aqui, pela definição da relação de equivalência, eu tenho que provar que, do primeiro aqui, AD mais BC vezes B'D', isso aqui, é igual a BD vezes A'D' mais B'C', que é o que está aqui. Então tem que provar que essa conta é zero.
Aí aqui você distribui de uma maneira conveniente para aparecer AB' menos BA' e CD' menos C'd. E como esses dois são zero, né? Isso aqui é zero, porque, por causa dessa hipótese aqui. E o outro aqui é zero também, porque o C sobre D é igual a C' sobre D'. Então essa conta dá zero e de fato essas duas primeiras frações são iguais. Para o outro é a mesma coisa. Eu tenho que mostrar que AC vezes B'D' é igual a BD vezes A'C'. Então um menos o outro tem que dar zero. Só que aqui eu tenho que somar e subtrair alguma coisa para fazer aparecer o AB', A'B. O que você soma aqui que funciona é esse A'B, C'D'. Você soma e subtrai ele, bota em evidência, vai dar zero. Então essa segunda igualdade aqui também é válida. Então as duas operações de fato estão bem definidas. Então essa relação de equivalência que a gente definiu inicialmente é justamente para fazer funcionar essas duas operações, elas estarem bem definidas. Então a gente tem um anel, quer dizer, a gente tem um conjunto com duas operações por enquanto. Mas você prova que ele é um anel. Fica aí de exercício para vocês fazerem essa parte, mostrar que valem aí todos os axiomas lá de anel para essas duas operações que eu acabei de definir. O neutro da adição vai ser o 0 sobre 1, e o neutro da multiplicação vai ser o 1 sobre 1. Você mostra que, na verdade, 0 sobre A é igual a 0 sobre 1 para qualquer A não nulo. E A sobre A é igual a 1 sobre 1 para qualquer A não nulo. Então, tem aí o neutro da adição e da multiplicação. E ele vai ser, feito isso, que é um pouco mais difícil, ver que ele corpo é fácil, porque é fácil você ver que o x vezes y, x sobre y vezes y sobre x é 1. Ele é igual a esse aqui. Então cada elemento não nulo tem um inverso realmente. Fica aí como exercício para vocês fazerem os detalhes. Então com essa construção, o que a gente fez foi, dado um domínio R, construir um corpo K. Essa construção que eu acabei de fazer. A gente chama esse K de corpo de frações de R, ou corpo quociente de R. E a gente tem um mergulho de R em K, que é dado levando cada A no A sobre 1. Você mostra que isso aqui é um homomorfismo injetor de anéis. Esse aqui, quando o R é os inteiros, esse K vai ser o corpo dos racionais. Então, claramente, os inteiros estão dentro dos racionais com essa operação aqui. E quando R é o anel dos polinômios em uma variável x, o K vai ser o corpo de funções racionais, ou seja, divisão de dois polinômios com coeficientes racionais em uma variável. Então, com isso aqui, a gente constrói um corpo a partir de um anel, a partir de um domínio. Você pode fazer isso aqui para qualquer domínio. Para qualquer domínio vai funcionar essa construção. E, mais uma vez, isso aqui não tem nada a ver com o quociente de R por um domínio, por um ideal. É bem diferente. Essa construção aqui é como se fosse o dual da construção do anel quociente. Porque na construção do anel quociente, lembra que a gente tinha um homomorfismo canônico também, mas é na outra direção. Cadê? Esse. Não, desculpa. É na mesma direção, mas ele é sobrejetor, né? Esse aqui é sobrejetor. Esse aqui é um homomorfismo sobrejetor, quando a gente está falando do quociente por um ideal. Aqui, esse cara é injetor. Esse cara é injetor. Muito bem, é isso aqui que eu queria fazer hoje. Isso aqui termina o capítulo 3. Da próxima vez a gente vai começar o capítulo 4.